Boa tarde, quarto ano, tudo bem? Vocês estão aqui para explicar para vocês o conteúdo que está na ficha de vocês de português, certo? Então, aí na ficha de português de vocês, começa lá na página 209 e vai até a página 228, certo? Aí tem um textinho que fala sobre pontuação e nós vamos trabalhar essas pontuações. Pegue o livrinho de português de vocês e vamos lá comigo, certo? Abre ele na página 220. Então, o primeiro aí, ele está mostrando para vocês a vírgula. Para que serve a vírgula? Ela é indicada para fazer pequenas pausas na leitura. Então, um exemplo. Separar datas também, nome de lugar. Por exemplo, quando eu vou fazer a data, Aparecida de Goiânia, vírgula, 17 de setembro de 2020, ponto final, certo? Então, é usada para separar termos da mesma função. Exemplo, comprei laranjas, vírgula, maçãs, vírgula, abacaxi e uvas, certo? Então, quando eu vou também falar um termo da mesma função, são os mesmos itens, eu também uso a vírgula, certo? Ponto e vírgula é indicada para dar uma pausa mais forte do que a vírgula, certo? Exemplo, este menino é bom, mas é fraco. Aquele é forte, mas é mau. Então, a pausa do ponto e vírgula é um pouco mais demorada do que a da vírgula, certo? Vamos para a página 221. 2 pontos. Olha aí para vocês verem como que é o 2 pontos. São usados antes de citação. Exemplo aí. Dom Pedro gritou. Aí deu 2 pontos. O que o Dom Pedro gritou? Independência ou morte? Usa 2 pontos. Nas enumerações. Exemplo. As flores que mais gosto são. Ela vai enumerar o que são as flores que ela mais gosta. É a enumeração. Rosas, cravos e violetas. Também eu uso 2 pontos. Nas explicações, exemplo, o uso de bebida alcoólica é um mal. Procure evitá-lo se quiser ter saúde. Então, tá explicando algo. Então, colocou aí, é um mal, 2 pontos. Procure evitá-lo se quiser ter saúde. Ponto final. É usado para indicar o fim de uma frase. Tanto afirmativa, tanto negativa, se usa o ponto final. Exemplo aí, a casa de Dona Eulália ficava no final da rua onde morávamos. Ponto final. Ponto de interrogação. É usado nas frases que contêm uma pergunta direta. Observe. Vocês estão loucos? Não sabem o que tem atrás dessa porta? Então, ponto de interrogação é usado em perguntas diretas. Certo? Porque as indiretas não se usa ponto de interrogação, certo? É uma pergunta indireta. Eu faço uma pergunta sem ter o uso de ponto de interrogação, é uma pergunta indireta. Quando se tem o ponto de interrogação, pergunta direta. Ponto de exclamação é usado nas frases exclamativas, isto é, que expressam sentimentos. Exemplo, ufa, quase derrubei a xícara de chá. Então, eu uso o ponto de exclamação. Reticência são aqueles 3 pontinhos do lado um do outro. São usados para indicar a suspensão do pensamento. Exemplo, para a sorte de vocês, está vindo aí a dona da casa, que é boa e carinhosa, mas se chegar o patrão, aí eu coloco a reticência. Então, eu uso para dar uma suspensão no meu pensamento, certo? E eu dou esse tom aí na fala. Aspas são usados no começo e no final e no fim de palavras ou citações para chamar a atenção. Ela respondeu com um eu prometo, meio falso. Então, eu uso as aspas quando eu quero chamar a atenção em alguma coisa. Travessão é usada em uma conversa ou um diálogo antes da fala de cada personagem. Exemplo, Felipe, o que você está fazendo? Aí tem o travessão. Estou consertando a bicicleta, mamãe.
Então, quando se tem a fala de um personagem, eu quero indicar que alguém está falando, eu uso o travessão. Aí na página 223 tem um exercício. Tá assim, número 1. Leia um trecho do conto Os Músicos de Bremen. Aí tá aí. Tem um conto. Aí tá assim, letra A. Circule no texto a fala do gato. Então, a fala do gato vai ter um ponto aí. Vai ter alguma pontuação aí. Qual que é? O travessão. Certo? B. Como você pode identificar a fala do gato no texto? Como você identificou que a fala do gato é essa? Porque quando tem fala de personagem, tem o quê? Você vai responder. Número 2. Reescreva as frases conservando apenas uma vez a letra E. Então, olha só. O freguês foi à lanchonete e pediu suco e sanduíche e coxinha ao atendente. Eu não posso colocar esse tanto de E em uma frase. O que eu vou fazer? Eu vou substituir algumas letras E pela vírgula. Então, vai ficar assim, ó. O freguês foi à lanchonete, vírgula. Pediu suco, vírgula. Sanduíche e coxinha ao atendente. Então, eu vou colocar o E no último item que ele pediu, certo? E coxinha ao atendente, tá bom? Do mesmo jeito com a letra B. 3. Leia a anedota abaixo. Aí tem a anedota aí. A. Qual é o sinal usado para indicar a fala das pessoas? Qual que é o sinal que eu indico que alguém está falando? Você vai escrever o nome do sinal. É ponto final? É travessão? É interrogação? É exclamação? B. Na última frase do texto, o que indica que a pessoa está gritando? O que está indicando que ela está gritando? Tem um ponto aí, né? Número 4, página 224. Observe as diferentes pontuações usadas nas frases e explique o sentido de cada uma. Tá? A. Filho, não. Pare de jogar bola. O que está acontecendo aí? A mãe não quer que o filho jogue bola. Então, você vai escrever aí que a mãe não quer que o filho jogue bola. Filho, não pare de jogar bola. Aí, o que quer dizer essa frase aí? Que a mãe quer que o filho jogue bola. Tá vendo? O uso da vírgula, ela dá sentidos diferentes na frase. A. Filho, não. Pare de jogar bola. Quer dizer que ela não quer que o filho jogue bola. Agora, a segunda frase. Filho, não pare de jogar bola. O que quer dizer? Que ela quer que o filho jogue bola. A mãe quer que o filho jogue bola. Então, a vírgula, gente, é muito importante usar ela corretamente. Ela pode mudar o sentido da frase, tá? Número 5. Complete com sinais de pontuação os que faltam nos balões de fala. Você vai completar com ponto de exclamação, ponto de interrogação e vírgula, certo? Na página 225. 6. Em qual das alternativas a vírgula foi utilizada para separar termos de uma mesma função? Alternativa A, B, C ou D. Você vai marcar um X. 7. Relaciona a segunda coluna de acordo com a primeira. O ponto de exclamação, o que ele faz? Ele é utilizado no final de frases exclamativas. Você vai lá e coloca número 1. Aí número 2, número 3, 4, 5, 6 e 7, no que está explicando cada tipo de pontuação. 8. Complete o diálogo abaixo com os sinais de pontuação. 2 pontos, você vai completar com 2 pontos, com ponto de exclamação, com travessão, com ponto final, com vírgula, tá bom? Já na página 226 é o uso dos porquês. Lembra do uso dos porquês? Quando eu vou usar porquê separado e sem acento? Quando eu vou usar porquê separado e com acento? Quando eu vou usar porquê junto, sem acento? Quando eu vou usar porquê junto, com acento? Então, vamos lá? Então, olha só. Porquê separado, sem acento. Deve ser usado em perguntas diretas ou indiretas. Equivale o por qual razão, por qual motivo. Exemplo. Não sei por que você tem medo de ir na montanha-russa.
Então, olha só. Não sei por que você tem medo de ir na montanha russa. Então, lembra da frase indireta que eu falei para vocês? Na frase indireta, eu não uso ponto de interrogação, certo? É uma pergunta, mas é indireta. Eu não sei o porquê você tem medo de ir na montanha russa. É uma pergunta. Se ele quiser me responder bem. Porque eu tenho medo de altura, mas não usa ponto de interrogação, certo? Agora, pergunta direta. Por que você não veio à aula ontem? Aí eu uso também o porquê separado, sem acento, no início da frase interrogativa, certo? Por que você não veio à aula ontem? Ponto de interrogação, certo? Então, em frases interrogativas, diretas ou indiretas, usando ou não o sinal de interrogação, eu uso porquê separado sem acento, tá? Porquê separado com acento? Tem o mesmo sentido do porquê anterior. No entanto, ocorre apenas no final de uma frase. Então, o porquê separado com acento é no final de frase. Ele vai fazer uma pergunta direta ou indireta, certo? Mas no final da frase. Aí tem aí o exemplo. Sinto-me triste, mas não sei porquê. Porquê separado com acento. Eles estão protestando e nem sabem porquê. Certo? Então, no final de frase interrogativa, ou sinal aqui, você faltou aula Olha só, eu fiz uma pergunta, né, direta, porque eu usei o ponto de interrogação. Então, é porque, no final da frase interrogativa, porque separado com acento, certo? Porque junto, sem acento, é empregado quando se pretende esclarecer ou explicar alguma coisa, certo? Então, por exemplo, eu prefiro sair mais cedo porque moro longe. Como você vai dar uma explicação. Então, olha só. Eu prefiro sair mais cedo porque moro longe. Eu estou dando uma explicação. Então, é porque junto, sem acento. Certo? Ou quando eu vou dar uma resposta. Você não veio à aula ontem por quê? Porque eu estava passando mal. Então, a minha resposta também é porque junto, porque junto sem acento, certo? Quando eu estou dando uma explicação. Por que junto com acento? É uma forma substantivada da expressão admirando inflexão do número. Tem sentido de causa, motivo ou razão. Por exemplo, você poderia me dizer o porquê deste comportamento? O motivo desse comportamento? A causa desse comportamento? Então, o porquê junto com acento, ele vai dar uma substantivada da expressão, podendo ser alterado pelo sentido de motivo, de razão e causa, certo? Não entendo o porquê dessa pergunta. Eu não entendo o motivo dessa pergunta. Eu não entendo a causa dessa pergunta, certo? Então, esse porquê junto com acento, eu posso estar trocando pelas palavras motivo, razão e causa, que vai dar o mesmo sentido, certo? Então, ele é substituído por causa,
causa, motivo e razão. Aí tem assim, a parte 227. É até a parte 228, não é? Deixa eu confirmar aqui. Até a parte 228. A parte 227 é um exercício. Complete as frases usando os porquês adequadamente. Você vai usar os porquês adequadamente, certo? Número 2. Assinale os quadros em que o uso dos porquês está correto. São 3 quadros, tá? São 3 círculos que você vai colocar X. 3. Assinale as alternativas em que o uso da palavra em destaque está incorreto. O uso das palavras em destaque está pretinho, que é o uso dos porquês, está incorreto. São 2 quadradinhos que você vai assinalar. 4. Marca a alternativa que apresenta o uso incorreto de um dos porquês. É uma única alternativa, certo? Página 228. Complete as frases empregando adequadamente os porquês. Você vai completar as frases colocando os porquês certo. Algum porquê desse, certo? 6. Justifica o uso de cada um dos porquês nas frases. Voltei porque esqueci o exame. Está fazendo o quê? Uma explicação. Está esclarecendo alguma coisa. Aí você vai falar e está fazendo uma explicação. Você vai ler as outras frases e vai falar qual é o motivo desse porquê aí. O que esse porquê está servindo? Para que ele está servindo? Se ele está servindo para dar um esclarecimento, uma explicação, uma pergunta direta ou indireta de uma frase, por uma pergunta direta, um sinônimo de uma causa, de um motivo. Que esse porquê aqui, ó, ele é sinônimo de causa e motivo, certo? Se está no final de uma pergunta direta, né? Você vai colocar aí. E só até a parte 228. Português é somente isso, tá bom, pessoal? Então, ó, beijos e até mais. Qualquer dúvida, podem me perguntar, tá bom? Tchau, tchau.